minutos. Você sabe identificar um caso de violência contra idosos? Junho é o mês dedicado à conscientização da violência contra a pessoa idosa e também os direitos dela. O próximo dia 15 marca a data conforme declarado pela Organização das Nações Unidas. A população idosa aumenta no mundo e, infelizmente, as ocorrências de violência contra os idosos também. Agressões físicas são as que mais ganham repercussão quando acontecem e são flagradas. Porém, há outros tipos que são menos perceptíveis, que podem ocorrer subjetivamente. A presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa da OAB destaca a violência patrimonial como exemplo. A patrimonial, ela mexe diretamente no recurso financeiro da pessoa idosa. Uma violência praticada por membros familiares, então seria dentro da violência doméstica, ou até mesmo pelas instituições bancárias, onde promove alguns tipos de empréstimos consignados ou oferece serviço, da quais os idosos não estão muito orientados sobre o impacto financeiro daquele serviço. Também chamada de violência financeira, pode acontecer dentro da própria família. Esta especialista em envelhecimento acrescenta que, às vezes, quem pratica também pode nem perceber. Uma coisa que é muito comum hoje em dia nas famílias brasileiras é o idoso manter essa casa. Então, com a aposentadoria dele, ele que mantém a casa. Então, às vezes, ou o filho que casou, a filha que casou, está com uma situação difícil, vem para morar na casa do pai. E aí, quem mantém toda essa casa é essa pensão do idoso, aposentadoria do idoso. E eu vivi diversos casos já de pessoas, filhos, filhas, enfim, que fazem empréstimos consignados referente ao pagamento do idoso. E você sabia que falta de acessibilidade também é considerado violência contra o idoso? Junto com a legislação que protege as pessoas com deficiência, também o idoso ele tem a sua mobilidade reduzida ao longo dos anos. E para que ele tenha acesso a todos os bens e serviços da comunidade, ele precisa ter um ambiente acessível. Então, quando se fala num prédio público que presta serviço para a pessoa idosa e não tem um elevador, não tem uma rampa de acesso, sim, é uma violência porque está cerceando o direito dele de ir, vir e participar da sociedade. Falar sobre o assunto é de extrema importância para conscientizar a todos. Esse é o objetivo da campanha nacional que acontece no mês de junho. A campanha foi instituída pela ONU, a Organização das Nações Unidas, e alerta para a responsabilidade de cada um na construção de uma sociedade que garanta e respeite os direitos da população idosa. Muitas vezes o agressor não sabe que está agredindo, sendo um violentador dos direitos, e aquela pessoa que está sofrendo uma situação de violação dos direitos acha que talvez não seja uma violência. Muito comum nós ouvirmos dos idosos assim, mas esse foi o jeito da pessoa a vida toda, ela é nervosa. Então, e não consegue identificar que isso é uma violência. Por outro lado, também é importante para que os profissionais que atuem na área médica, na área da assistência social, possam compreender o fenômeno e possam fazer as denúncias pertinentes. A violência pode agravar a condição do idoso que está na fase mais vulnerável da vida. Dizer para as famílias, assim, terem um olhar, Afinal de contas, foram pessoas que trabalharam a vida toda, pessoas que construíram, às vezes, um patrimônio e que, às vezes, é dilacerado, com esses empréstimos, por exemplo. E os filhos, assim, sempre estarem presentes. Se possível, sempre estar indo ver o que está acontecendo, como está esse idoso, porque envelhecer é solitário. Só nos 3 primeiros meses de 2024, já foram registradas 42.995 denúncias de violações contra pessoas de 60 anos ou mais na Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos. Número bem maior que o registrado no mesmo período do ano passado, com 33.000
546. É importante que todos estejam atentos e denunciem para coibir esse crime e reduzir as estatísticas. Na iminência de achar que está ocorrendo uma violação de direito, existe no Brasil o Disque 100, que você pode fazer a denúncia, não precisa se identificar. Essas denúncias todas são acolhidas para apuração. Depois, se for apurado que de fato existe uma denúncia, os órgãos competentes vão fazer os encaminhamentos necessários para a proteção social desse idoso. O idoso também pode denunciar, os familiares, enfim, os profissionais, qualquer pessoa pode fazer a denúncia. Para reforçar o canal de denúncia ao Disque 100, que pode ser feito de forma anônima, tá bom?